pois é justamente sobre o governo interino de Michel Temer que nós vamos começar as discussões desta semana. Estão conosco o cientista político Benedito Tadeu César e o economista da Fundação de Economia e Estatística, Robert Iturrier. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, vamos lá, vamos começar tentando entender como vai ser este governo Temer, tanto no aspecto econômico ou também no seu arranjo político. Afinal de contas, Brasília bagunçou tudo a partir da semana passada. Vou começar primeiro com o professor Benedito Tadeu César. Como é que o governo Temer... Tudo bem, tem a maioria no Congresso, né, no Senado, digamos assim, né, num primeiro momento. Mas como é que ele vai arranjar, né, a questão dos ministérios? Como é que isso vai funcionar? Porque eu confesso, eu não estou conseguindo mais entender Brasília. Eu acho que é por aí, né? É por isso que a gente tem que começar a analisar. Quer dizer, o Temer veio, né? Quer dizer, no bojo desse processo de destituição da presidente Dilma Rousseff como uma promessa de arrumar a casa. Pois é. Né? E o que parece que está acontecendo é uma desarrumação completa. Né? Veja, começa pelo Ministério. Né? Quer dizer, você tem... havia uma das bandeiras que foi levantada para a destituição da presidente Dilma foi a sua conivência com a corrupção, né? E com pessoas indiciadas ou envolvidas, de alguma maneira, com problemas de corrupção. Bom, ele nomeou um ministério que tem 7 ou 8 pessoas que estão sob processo, né? Estão sendo investigadas. E não só isso, 3... né? Que representam aquela velha... Nomes que representam a velha política, enquanto todo mundo pede renovação. Pois é. Não, eu ia chegar aí. Vamos lá. Né? Quer dizer, eu quero começar com a questão da corrupção. Quer Sim. dizer, né? Você nomeia pelo menos 7 ou 8 pessoas que estão, se não comprovadamente, né, condenadas, mas estão sendo investigadas. Quer dizer, isso causou uma estranheza em todo mundo, inclusive pela própria Lava Jato. Sim. Né? Depois, veja, há uma reestruturação ministerial. Primeiro que é complicado você fazer uma reestruturação dessa num governo interino, né, que muda completamente todo o desenho do governo. Né? Quer dizer, um vice-presidente, obviamente que ele foi eleito na chapa, mas ele foi eleito com um projeto de governo, né, que não é o dele, que é do partido da presidente Dilma. É ela a presidente, ele é o interino. Não é isso? Quer dizer, o seu projeto de governo não foi votado, não foi aprovado por ninguém. E ele está fazendo uma mudança. Veja, se nós tínhamos um governo de centro-esquerda, hoje nós temos um governo, pelo menos, de centro-direita. Não é? Quer dizer, então, você tem uma mudança muito profunda. Veja, a própria abertura do programa fez referência às terras indígenas e quilombolas. Sem que a gente entre na discussão aqui, não é, de se posicionar a favor ou contra, é uma coisa muito estranha. Quer dizer, as terras quilombolas eram atribuição da Procuradoria-Geral da República, tinha uma instância ali, né, para cuidar disso. Bom, ele transfere isso, não te retira da Procuradoria-Geral da República, porque é um outro poder, mas ele cria dentro do governo, né, ele passa para o MEC a atribuição de avaliar as terras quilombolas. O que o MEC tem a ver com isso? Não é? Quer dizer, então, tem uma série de coisas assim, que parecem estapafúrdias. Entende? Já há uma medida provisória, tá? Privatizando, criando instrumentos de privatização de órgãos públicos, veja, um governo provisório fazer isso, um governo interino fazer isso. Imediatamente. Imediatamente. E, veja, além disso, fazendo... há uma determinação de suspensão, não é, de não aumento, não é, de não concessão de novas bolsas permanência por os alunos cotistas nas universidades. Né? Os alunos cotistas que são aqueles de menor renda e que precisam para se manter. Não é aquela coisa, o sujeito trabalha ou ele estuda. Sim. Não é isso? Então, como ele tem uma cota, uma bolsa, né? Ele entrou na universidade através de cota, ele deixa de trabalhar, porque senão ele não pode estudar. Então, tinha uma bolsa para ele. Tá. Essas bolsas estão mantidas, as que já existem, mas foram suspensas já
por determinação, né, por portaria interna. Bom, a gente pode aqui citar inúmeros exemplos, mas o que está muito claro é que as alterações e mudanças estão acontecendo numa velocidade muito grande, de forma imediata, com uma certa pressa. Sim, então, só para concluir, para que o Cláudio possa entrar na análise econômica, economia, né? Mas me parece o seguinte, está sendo feito tudo como um vendaval, como um furacão, entende? De roldão, né? Para que você faça, para que não tenha ponto de retorno. Entende? Vamos imaginar, eu acredito que eles estão trabalhando com a seguinte probabilidade. Vai que dá uma zebra, vai que se reverta isso. Sim, em 180 dias a Dilma volte. E a Dilma volte. Sim. Vamos fazer tudo o que tem para fazer e impossibilitar que ela retome. Sim. Entende? Porque ela vai ter minoria no Congresso. Né? Vamos imaginar que ela não consiga virar 2 votos. São só 2 votos que tem para virar no Senado. Se ela virar 2 votos no Senado, ela volta. Sim. Né? Porque eles não vão ter o número necessário para caçá-la. Tá? Ela volta. Eu acho muito improvável que isso aconteça, mas vamos imaginar que aconteça. Não é? E talvez eles estejam trabalhando com essa possibilidade. Quer dizer, e com isso, então, não é? Se você fizer todas as maldades que tem que fazer de uma vez, então fica muito difícil que ela recomponha, não é, o seu programa de governo anterior. Bom, essa é uma interpretação, né, que o professor Benedito está trazendo para a gente, isso na área política. Agora, uma das principais preocupações da população, né, é com a questão econômica, que tem sido, então, a bandeira do governo Temer agir sobre a economia. Professor Robert, como é que a gente pode imaginar? Eu vou começar, por exemplo, assim, já há previsão. Quero lembrar que você de casa, se você tiver alguma pergunta, tanto na área política quanto econômica, pode mandar pelo WhatsApp. Vou botar na tela aqui, 9588-2374. Cadastra aí, né, bota nos seus contatos o WhatsApp da Ubra TV, do Conexão RS, 9588-2374. Mande a sua pergunta que a gente vai fazer para os professores. Robert, já há previsão da volta da CPMF. Vamos ver uma reportagem da TV Cultura antes da gente projetar essa questão dos impostos. Sim. Ainda não está no ponto? Então vamos segurar um pouquinho. Vamos começar então analisando. Se disse, né, num primeiro momento, que a meta é reduzir os impostos, mas neste primeiro momento seria interessante ao arrecadar mais através de algum deles. CPMF é um exemplo. Como é que a gente pode concatenar esse rapidamente, imediatamente, para depois reduzir? É possível depois? Isso existe na história brasileira? Olha, às vezes acontece, mas é meio raro, na verdade, né? Agora, por que tem essa visão de, eventualmente, reduzir imposto, mas imediatamente ter que aumentar? Né? Porque, assim como na política teve uma reversão, na economia teve uma reversão também. Não foi tão drástica, porque nesse segundo governo da Dilma, já vinha tendo algumas mudanças, digamos assim, pró-mercado, né? E a linha do Temer, do governo que está, ao menos interino, é bastante pró-mercado. Né? E uma visão pró-mercado é uma visão de redução da máquina pública, enxugamento do Estado, redução de gastos, né? Toda aquela visão bem liberal é o mote do governo Temer. Só que, além dessa visão de redução do Estado, um ponto bastante importante na linha teórica, né, mais liberal é o equilíbrio nas contas públicas, ou as contas públicas sadias. Né? E nesse momento, diante da redução da arrecadação, propriamente dita, que tem ocorrido já desde o ano passado, o primeiro ponto inicial é reequilibrar as contas públicas. E reequilibrar as contas públicas passa, na visão, né, liberal, por tanto reduzir gastos, que isso já está sendo feito, quanto também aumentar a arrecadação, se for necessário. Né? Então, provavelmente, deve sim vir, né, aumento de tributo, que já estava na agenda, na verdade, né, e a própria CPMF... Mas numa economia já, digamos assim, combalida, atacada de certa forma, que está balançando como a nossa, sim, essa estratégia no primeiro momento não pode criar mais recessão ainda? Olha, na verdade, assim, aumento de tributo é redução da renda disponível, tá certo? Sim. Agora, de toda forma, esse tributo aí, que é a CPMF, ele não reduz tanto a renda disponível porque ele não pega toda a população. Ele pega mais a população que usa o mercado bancário, que tem, né, conta corrente e movimenta mais. Né? Então, quer dizer, quem movimenta mais vai acabar pagando mais esse imposto, né? Ou seja, não é um imposto tão regressivo assim, embora seja uma alíquota fixa. Né?
Então, quem vai acabar pagando, né, digamos assim, a CPMF, são as pessoas que movimentam mais a conta bancária, que não vai deixar de consumir. Né? Quer dizer, quem deixa de consumir ou quem reduz o gasto é quem tem uma renda que está mais no limite ali, né, no estrangulamento mais virtual. Está chegando ali no estrangulamento, tem que cortar. Aumenta o consumo de energia, o preço da energia, bom, tem que reduzir em outras coisas. Para quem tem uma renda mais elevada, não gosta, né? Vai ficar chateado, tem que pagar 5, 10 então, reais. Na tua interpretação, a CPMF não é tão maléfica como a gente pode imaginar. Assim, eu acho que não. Na minha interpretação, não. Sim. Né? Quer dizer, é um imposto em termos sociais relativamente justo, tá certo? Agora, se ele vai ser provisório ou não, é claro que é difícil de prever. Eu imagino que não. Sim. Né? Eu imagino que vem para ficar, provavelmente. Porque, na verdade, ele foi criado na década de 90 ainda, né? E ele foi derrubado em 2007 ali, ou 2006, digamos assim, no apagar das luzes ali do governo Lula, né, do primeiro governo Lula e do início do segundo, né, foi derrubado a CPMF. Né? E aí, bom, claro, fez falta para a gestão pública, tá certo? E agora, diante de uma fragilidade das contas públicas, tem que resgatar alguma arrecadação. Bom, vamos falar na sequência sobre geração de empregos, o que pode ser feito na tua concepção. Agora, voltando para a esfera política, vamos ver do outro lado, né? Como a oposição, agora, né, capitaneada pelo PT, vai se posicionar, como ela deveria, na sua concepção, professor Benedito, se posicionar, deixar o governo governar ou atacar, não deixar o Temer governar, como é que deveria ser? E os movimentos sociais também. Porque eu senti, num determinado momento, alguns dizendo, olha, a luta está perdida na questão Dilma. Mas tem 3 anos de governo interino, teoricamente. E aí, como é que fica? Olha, eu acho que o PT precisa primeiro juntar os cacos, né? Sim. Tá? Quer dizer, ele está esfacelado não só publicamente, como internamente. Quer dizer, sim, há muita divergência interna de avaliação, né, do próprio governo, da postura do PT e do que ele deve fazer para frente. Há rumores, há atividades dentro do PT. Hoje ele está reunido a Executiva Nacional, eu acho que reunião de hoje e amanhã, e há tendências internas pedindo novas eleições, né, para trocar a direção nacional do partido. Não sei, né, que rumo vai ser tomado. Há uma discussão ampla em setores da esquerda e da centro-esquerda para se articular uma grande frente nacional, né, que incluiria esses partidos, né, PT, PDT, PCdoB, e os movimentos da Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, tá? E outros movimentos, né? Há comitês fundados no Brasil inteiro de resistência, né? Contra o golpe, contra o governo Temer. Há, inclusive, um grande movimento se formando de desobediência civil, né, de não reconhecimento do governo e de não submissão às propostas do governo. Sim, reforçado, tá? Por uma articulação internacional também, envolvendo outros países aqui da América Sim, Latina. sim, veja, há países, né, que já se manifestaram não reconhecendo o governo interino e, inclusive, recolhendo, né, chamando de volta seus embaixadores. Tá? Isso, internacionalmente, é uma coisa muito séria, né, e muito preocupante para o prestígio do país. Se a gente for por aí, no domingo houve um editorial do New York Times, né, quer dizer, desnudando o golpe e condenando, né, o governo Temer, chamando de fato de golpe, né, e mostrando que isso fere os princípios democráticos. Né? E aí, na mesma linha de argumento, veio o The Guardian em inglês, né? Que nenhum desses dois jornais são jornais de esquerda, né? São publicações de esquerda, mas dizendo que o governo e as primeiras ações do Temer agravam a crise em vez de superá-la. Tá? Então, o que a gente antevê, né? Quer dizer, eu não sei como é que o PT vai
vai conseguir se recompor, né? Mas há, pelo menos nos movimentos sociais, uma forte tendência de resistência. Dá para imaginar que o PT ainda tem poder de articular esse movimento de esquerda ou seria a hora de recuar e deixar, por exemplo, figuras do PCdoB, por exemplo, capitanearem essa oposição? Olha, é muito difícil, né, a gente ter uma avaliação nesse momento disso. Eu, se tivesse alguma força de incidência sobre as decisões, né, de qualquer um desses partidos, eu diria que é momento de se construir, sim, uma grande frente, até de se pensar, não é, se quer articular uma resistência, né, de democrática de centro-esquerda, tá, de se pensar, talvez, numa fusão partidária. Não é? Que se criasse efetivamente uma grande frente, não é, abrindo mão, não é, dessas barreiras partidárias que foram criadas ao longo do tempo. Seria até um movimento de inovação na política brasileira, Exatamente. na medida em que cada vez mais os partidos se fragmentam. Exatamente. E não se unem. Né? Exatamente. Essa pergunta, até, professor, eu quero agradecer, foi enviada parte dela pelo Sandro, que está nos assistindo pelo WhatsApp, que estava tentando entender, né, o Sandro de Esteio, é isso, direção? Que estava tentando entender como o PT poderia articular a força de esquerda agora, né? Se ele deveria ser o protagonista nisso. Olha, o PT, sem dúvida, é o maior partido de esquerda, Ainda né, o de centro-esquerda no Brasil, tá? Sim. E, quiçá, na América do Sul. Talvez hoje, no mundo, em termos de filiados, talvez o maior partido de centro-esquerda do mundo. Tá? Agora, isso não quer dizer, não é isso, que ele tenha condições políticas, tá, de assumir essa postura hegemonista, que historicamente ele tem assumido. E me parece, né, volto a dizer, eu não tenho nenhum poder de influência, né, e de incidência sobre as decisões de qualquer partido. Mas, como analista, entende? Quer dizer, eu acho que o PT assumiu, né, ao longo da sua história uma posição hegemonista, de impor às outras forças de esquerda e de centro-esquerda a sua posição. Eu Então, entendo que seria o momento do PT abaixar um pouco essa postura. Seria, então, o PT protagonista de uma união da esquerda. Exatamente. Convocando os outros partidos de esquerda. Interessante a observação. A gente botou na tela ali a pergunta do Santo para mostrar. Realmente, então, as perguntas tem algumas aqui, a gente vai aproximando junto com o interesse dos nossos telespectadores. Agora, na área econômica, Robert, como é que a gente pode imaginar, então, a questão do desemprego, que hoje é o que mais atormenta a cabeça do brasileiro? Baixar a taxa, como é que deve ser feito esse processo, na tua concepção, com as cartas na mesa que a gente tem hoje? Né? Pois é, amigo. Possível? Eu vou fazer uma divisão aqui da minha análise, da minha concepção, Sim. então, que tu perguntou, e o que vai ser feito, tá certo? Porque, na verdade, se a gente for pensar, né, que o emprego vinha aumentando até 2014, o salário real caindo, tá certo? Ou melhor, subindo, a taxa de desemprego caindo. O mercado de trabalho estava aquecido até 2014. Em 2015, ali na transição entre a primeira gestão da Dilma e a segunda gestão da Dilma, teve uma reviravolta importante na macroeconomia, não é? E muitos atores políticos e econômicos falavam que o salário tinha subido demais, né? Que chegava o momento de ter uma moderação salarial. Esse era o debate entre os principais economistas do país na época. O que o governo faz, né, para reduzir o salário? Embora não seja explícito isso, não fala explicitamente, mas implicitamente. Quem é economista já entende. Ajuste fiscal. Ajuste fiscal e aperto monetário. Foi o que foi feito no ano passado, né? O Levy tinha esse papel, né, de fazer o ajuste fiscal e o aperto monetário do Banco Central, através do Tombini, foi o que foi feito. Isso faz com que caia a atividade econômica, tá certo? Caindo a atividade econômica, a própria demanda do governo faz com que o desemprego aumente e o salário real, por consequência, caia. Foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo, tá certo? O que o Temer vai fazer, né? O que está sinalizando? Ampliar isso, né? Ele vai fazer o ajuste fiscal mais forte, né? Que é isso que está prometendo, pelo menos através dos ministros colocados e do próprio discurso, né? Então, fazer um ajuste fiscal mais forte, reduzir mais ainda os gastos do Estado e os gastos sociais, tá certo? Fazer reforma trabalhista e previdenciária, ou seja, cortar direito, né? Então, o que isso sinaliza? Uma redução maior do salário, né? É isso que está sinalizando até para o ano que vem, provavelmente, depois de 15 anos, vai ter provavelmente a primeira redução do salário mínimo em termos reais, né?
vai ser para o ano que vem, provavelmente. Então é isso que sinaliza, uma redução do salário real. Qual é a expectativa que existe, né, do ponto de vista do governo, digamos assim, ou da linha que abarca esse pensamento liberal do governo? De que, caindo o salário, né, real, ou seja, aumentando a taxa de desemprego, isso faz com que, na sequência, as próprias empresas contratem mais, porque fique mais interessante e aí sim, subsequentemente, gerar emprego. Então, esse é o plano de voo do governo, né? Fazer um ajuste fiscal, isso vai reduzir um pouco mais o salário, vai aumentar um pouquinho mais a taxa de desemprego, para lá na frente o próprio setor privado responder a isso através de privatizações, tá certo? De concessões, com um salário mais baixo, ou, portanto, com uma taxa de lucro mais interessante, e isso vai, lá na frente, reativar o mercado de trabalho. Esse é o plano de voo, né? Agora, já que perguntou a minha posição, né, eu não tomaria essa medida, nem do governo Temer, nem do segundo governo da Dilma, que foi na linha do ajuste fiscal, né? Nesse momento que a economia está um pouco mais conturbada e que há uma incerteza muito grande do setor privado, ou seja, que puxa o freio de mão, reduz o investimento, a única força que poderia, né, aquecer a economia é o próprio Estado, né? Isso é conhecido na literatura econômica desde a Grande Depressão, tá certo? Quando está todo mundo puxando para baixo, a única força que pode puxar para cima o emprego, o salário, a renda e o crescimento é o Estado, né? Ou seja, seria o momento, na minha avaliação, de investir em infraestrutura, por exemplo, que o Brasil tem escassez, mesmo que não tivesse dinheiro para isso com crédito. Seria uma política mais que a gente chama de expansionista. Mas não no é caso, isso. por exemplo, o governo Temer Não fala é em isso que vai fazer. concessões, por exemplo, para trabalhar em infraestrutura. Exatamente. Que não deixa de ser uma tentativa de... É uma tentativa. Sim, de aquecer Sim, esse sim, mas mercado. com recursos Sim, privados. mas aí é que tá. né, É uma sim, questão de ponto de vista, e para fechar a nossa conversa, eu vou tocar nos dois pontos agora, a partir Sim. da pergunta de mais um telespectador, de uma telespectadora, isso mesmo, eu ia falar telespectadora. O Juliano, ele fala o seguinte, ó, ele mandou no 9588-2374, é o WhatsApp, você pode botar aí no seu contato, e aí você pode, então, mandar a sua pergunta e a gente vai tentar aqui colocar para os nossos convidados. Então, o negócio é o seguinte, ó, a pergunta dele é o seguinte, as imprensas, né, por exemplo, americana, britânica, francesa, conseguem enxergar esse processo, né, de ruptura com a democracia. Já no nosso caso, na imprensa brasileira, e obviamente a expressão maior é a Rede Globo, a gente teve um exemplo, agora há pouco, de duas manchetes tratando da área econômica, a respeito do dólar. Né? O dólar em alta, num determinado momento, para a imprensa brasileira, ou especificamente para a Globo, era um problema sério. Né? Um atraso na economia, emperrando a economia. Num segundo momento, já a partir do novo governo, se viu essa alta do dólar como algo positivo, favorecendo as exportações e a chegada de turistas ao Brasil na medida em que o real está mais barato, o real está valendo menos. Sim. Isso é um problema, a gente tem que encarar agora a imprensa como algo a ser, né, analisado com mais critério, tanto na área política como na área econômica, porque isso vai influenciar, né, diretamente a visão do brasileiro a respeito de todo esse processo. Professor. Olha, eu acredito o seguinte, nós só vamos construir, de fato, um país democrático e com um mínimo de equalização social quando a gente tiver força política suficiente para fazer uma profunda reforma da mídia no Brasil. Tá? Enquanto nós tivermos esse monopólio de mídia, que 5, 6 famílias no país, né, controlam todas as grandes redes de televisão, 70%, né, da televisão e dos rádios, dos meios de comunicação no país, estão na mão dessas 5 famílias, 6 famílias. Tá? Isso não existe parâmetro em nenhum país do mundo. Tá? Veja, o exemplo, né, que tu desse do dólar. Números, você pode interpretar da maneira que você quiser. Né? Essa coisa de que os números não mentem, né? Talvez as cartas não mentam, né? Com os cartomantes. Não, né? sei, não. Tá? Não garanto. Pois é. Tá? Quer dizer, né? Então, se os cartomantes mentem, né, ou interpretam da maneira que lhes interessa, os estatísticos e os economistas fazem a mesma coisa. E a imprensa mais ainda.
Né? Quer dizer, você pode ler a coisa do dólar da maneira que você quiser, entende? Quer dizer, dependendo do teu ângulo. Né? A questão, por exemplo, dos reajustes do salário mínimo, né? E dos salários, de maneira geral, porque se você corta o reajuste do salário mínimo, isso repercute em toda a economia e repercute em toda a malha salarial. Tá? Não é porque o salário mínimo é meio que uma referência de salários no país todo. Bom, isso foi o fundamental, muito mais do que Bolsa Família e qualquer outro programa, para que tivesse havido essa inserção social imensa que ocorreu nesses últimos anos. Tá? Se você lê minimamente Uma Ponte para o Futuro, ele diz exatamente isso. Tem lá um momento que ele diz assim, acabar não só com as transferências compulsórias previstas na Constituição para saúde, educação e segurança, por exemplo, tá? Ele deixa isso a critério do governante, e não mais aqueles percentuais definidos na Constituição, como também revogar, né, alterar a lei que definiu que há reajustes anuais do salário mínimo acima da inflação, aquela cesta que pega a inflação e mais o crescimento do PIB e coloca um percentual em cima. Tá? Quer dizer, isso sinaliza claramente que a preocupação do governo interino, né, e que espero que seja muito breve, tá? A gente poderia, se fosse meu desejo, ele teria um codinome para o Temer, seria Temer o breve. Tá? Ele não ficasse nem os 180 dias, mas, infelizmente, parece que não vai acontecer isso. Mas sinaliza, no meu ponto de vista, claramente, né, uma opção preferencial pelos ricos, vamos dizer assim. Tá? Quer dizer, aquilo que foi feito, né, de se tentar construir uma sociedade minimamente mais igualitária, tá? Quer dizer, isso é abandonado de imediato. Tá? Isso vai contentar muita gente. Tá? Quer dizer, esses dias um colega economista me indicou um texto do Kalec, né, que são as consequências... Aspectos políticos do pleno emprego. É muito bom. O Kalec foi um grande economista do século XX e que trabalha exatamente isso. Entende? Quer dizer, como não interessa, né, aos empresários, né, o pleno emprego, tá, e os bons salários. Tá? Quer dizer, isso tanto diminui a taxa de juros, de lucro, quanto aumenta o poder de barganha dos trabalhadores. Sim. Entende? Então, né, eu ouvi muito empresário... Vou pescar duas palavras aí para a gente encerrar com o Robert, que é a questão do ponto de vista. Sim. Sem querer, eu sei que não foi a intenção, mas tomamos uma chibatada de cada lado. A imprensa, né? Sim. E os economistas têm questões de ponto de vista e podem interpretar números... Né? E... Os cientistas políticos também. Também. Então tá. Não, é verdade. Eu estou em pleno acordo com o que o Tadeu colocou. Né? Quer dizer, a ciência econômica ela é heterogênea, tem várias linhas, tá certo? Sim. E a gente pode interpretar a realidade econômica de diversos aspectos e diversos ângulos. Mas vamos fazer uma pergunta objetiva para o teu ponto de vista. Sim. A questão do dólar alto, ele na estrutura, estou falando na relação do país, no caso Brasil, sim, ele é problemático ou ele é positivo? Pois é, não, é que tá. Justamente porque é complexo, né, Biv, não tem uma resposta definitiva com relação a isso. Vai prejudicar alguns setores, vai beneficiar outros setores. Durante o governo Lula, houve uma apreciação cambial durante todo o período, isso significa elevação do poder de compra da população. Foi isso que aconteceu, tá certo? Só que, de outro lado, a gente passou a importar mais, né, a viajar mais para o exterior, ficou barato. Uma parte da sociedade, a indústria, acabou se prejudicando com a concorrência internacional. Né? Sim. Então, para a indústria local, é positivo. Para o consumidor, é negativo. Para o país como um todo, eu diria que é mais positivo do que negativo, porque vai permitir um maior reaquecimento interno da economia, restringindo um pouco mais importações e produzindo localmente. Tá? Agora, só para fechar a nossa exposição aqui, o teu ponto inicial, né? Quer dizer, assim como os economistas têm uma visão ampla, e a tua questão é da imprensa brasileira, não é o que aparece na imprensa brasileira. Os economistas que aparecem comentando na imprensa brasileira, salvo quando tem, como aqui, né, um debate, ou que seja mais plural, enfim, esses são positivos do ponto de vista da pluralidade de óticas mesmo em termos acadêmicos. Né? Não é o que se vê na imprensa brasileira. Né? Os comentaristas econômicos, eles todos têm a mesma linha, que é a linha do governo atual, do Temer.
Tá? Então, não é plural. Eu acho que isso é um problema sério para uma sociedade que se pretende civilizada. Não há um debate. Aqui no Conexão sempre há um debate, sempre há espaço para todos. E, inclusive, agora potencializada a participação do nosso telespectador no 95882374, o WhatsApp funcionando agora no Conexão. E eu quero agradecer todos que participaram. Infelizmente não vai dar tempo. Vamos lá, o Jorge de Viamão, temos a Nathalie, o Fábio de Gravataí, a Nathalie, acabei de falar, que o pessoal está soprando, não esqueci da Nathalie. Todos são bem-vindos e a partir de agora podem participar do debate por este canal, o WhatsApp. Adiciona aí, 9588-2374. Não vou esquecer do Theo também de Canoas. Muito obrigado pela audiência e pela participação. Numa próxima oportunidade terão chance, acredito eu, de fazer a pergunta para o professor Benedito, também para o Robert Tourrier. Sejam bem-vindos sempre ao programa. Obrigado. E que outros profissionais também quiserem participar da discussão. O programa está aberto para todos, a gente quer o debate. E é assim que eu acho que a gente pode crescer nesse Brasil, né? Muito bem. Sejam bem-vindos sempre. Obrigado.